Olá, meus amados, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida neste dia. E hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 19 e no verso 14, onde Jesus nos diz: "Deixe vir a mim os pequeninos, as criancinhas, porque deles é o reino dos céus, e daqueles que são semelhantes a elas." Palavra que vem nos ensinando a sermos como as crianças. E talvez você me pergunte: mas como ser como uma criança, Daniel? Explica aí. Quando você para observar as crianças, o comportamento delas, você vê que quando uma criança chega para brincar com a outra, a primeira coisa que uma criança faz é acolher. Ela acolhe, ela chama para brincar, ela: vamos brincar disso, daquilo, ou daquilo outro, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Uma criança, ela acolhe. Uma criança, quando está brincando com a outra, muitas das vezes tem um desentendimento. Elas choram, ficam de cara feia e daqui a pouco estão brincando novamente. Isso é amor. As crianças amam. Por mais que muitas das vezes uma acaba machucando a outra, ferindo a outra, daqui a pouquinho elas estão juntinhas, bagunçando, brincando novamente. Isso é perdão. Então nós vemos algumas características das crianças. Uma delas, elas acolhem. Outra, elas amam. Outra, elas perdoam. E nós precisamos também aprender a amar uns aos outros, amar o próximo como a nós mesmos. Precisamos aprender a acolher as outras pessoas, a dar carinho, dar atenção, trazer para perto. Nós precisamos aprender a perdoar e a não aprisionar as pessoas. Porque muitas das vezes, talvez você não sabe, mas quando você não perdoa, você aprisiona as pessoas. E muito interessante também, quando eu chego na minha casa, quase todos os dias o meu filhinho vem e fala: papai, eu chorei. Papai, eu fiz isso, fiz aquilo outro. E ele está sempre contando o que ele fez, como foi o dia dele. E quando eu meditava nessa palavra, ela vem nos ensinando também que para nós sermos como as criancinhas, para nós herdarmos o reino dos céus, nós precisamos também ter esse relacionamento com o Pai. Precisamos conversar com o nosso papai. Falar para ele quais são os nossos problemas, quais são as nossas dificuldades. Talvez a sua dificuldade seja até mesmo conversar com o Pai. Mas hoje eu quero dizer para você: eu não sei o que você está passando, não sei qual é a sua dificuldade, os seus problemas, as suas angústias, as suas aflições, mas há um Deus, um Pai, que está com os braços abertos para acolher você, para te receber, para te dar esse carinho que você precisa. Ele está com os ouvidos atentos para ouvir tudo aquilo que você está passando. Ele está com a palavra na ponta da boca, para poder, na ponta da língua, para poder direcionar você. Então, assim como essa palavra nos ensina, eu também quero convidar você a ser como uma criança. Quero convidar você a acolher, a amar as pessoas, a perdoar as pessoas, sabe? A ser como uma criança. Porque além de você praticar a palavra de Deus, você vai estar herdando algo tão precioso que é o reino dos céus. Talvez você esteja com essa dificuldade de falar com o Pai, de ter esse relacionamento com o Pai. Mas o Pai, Ele quer ouvir, assim como nós, como pais humanos, aqui na terra, nós gostamos de ouvir os nossos filhos falando conosco. O nosso Pai que está no céu,
ele fica muito mais feliz ainda quando ele ouve seus filhos falando com ele. Então não fique distante do pai. Se aproxime do pai e comece a falar para ele: pai, está difícil. Eu passei por isso hoje, eu passei por humilhação, por tristeza, por angústia, por aflição, por opressão. Seja lá qual for o seu problema, mas diga para o pai tudo aquilo que você passou e qual que é a sua necessidade, aquilo que você precisa. E pode ter certeza que o nosso pai, ele vai cuidar de você nos mínimos detalhes. O nosso pai, ele tem falado nessa palavra que nós temos que ser como uma criança. E ser como uma criança é amar a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. Amar a Deus é perdoar as pessoas, é não aprisionar ninguém. Amar a Deus é acolher, é não fazer acepção e não excluir ninguém. Então que nós possamos aprender com essa palavra, que se nós quisermos entrar no reino dos céus, nós temos que ser como uma criancinha, temos que ser como um desses pequeninos e fazer aquilo que realmente agrada ao Senhor. Então eu convido você neste momento, fale com o pai quais os seus problemas, fale com o pai quais são as suas dificuldades, aquilo que você precisa. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde, e que neste dia Ele te ajude a ser como uma criança na sua presença. Um forte abraço e que o papai te abençoe.